Fala, meus amigos, beleza? Cevin na área, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal do Cevin Sport. Vamos falar um pouquinho de Cartola, rodada 4, rodada que todo mundo tá indo de Flamengo e eu tô aqui para dar algumas opções diferentes de Flamengo para vocês, tá? Mas realmente o Flamengo, essa rodada é uma boa, mas se você não quer ir lá com 70% igual os mais escalados estão, vou dar opções bem viáveis para você escalar com muita regularidade e com confronto bom que pode trazer boas pontuações. Beleza, pessoal? Diante disso, já deixa o seu like que ajuda bastante o nosso canal Cevin Sport, tá? E eu vou conseguir trazer boas pontuações para vocês. Foi mal que eu tô com o joelho ruim, rapaz. Eu dei uma levantada aqui agora para poder dar uma puxada. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui a nossa brincadeira, tá? Lembrando, tá? Deixa aqui, tem até o parceiro Golden Fishman aqui, ó. Segue a gente lá no Instagram, beleza? Que eu vou colocar o time final lá. A gente sabe que sempre depois das escalações, sempre tem uma opção ou outra que não vai jogar, tal. E se tiver alguma substituição, eu vou estar postando para vocês aqui o time logo depois da live e automaticamente a mudança nos stories. Então acompanha a gente lá no Cevin Sport para vocês não perderem absolutamente nada, ok? Então vamos lá aqui de imediato para o nosso cartomante, que é onde a gente vai montar até o fim da temporada os nossos times, porque aqui é uma página de estatística onde a gente tem todas as informações que a gente precisa para o Cartola. Beleza, pessoal? Ó, o nosso time, como vocês estão vendo aqui da página, tá? Estamos com 130,79, tá? 20 cartoletas a mais aí do que do início. A gente começou com 110. Eu acho que dá para a gente montar alguma coisa relacionada o telefone tocou aqui, beleza? Então dá pra gente montar um time com essa cartoleta, só que os grandes nomes provavelmente não vão estar. Se vocês pensam em escalar Neymar, escalar Hulk, Bernabé de repente dá para encaixar, né, nessa nossa escalação aqui, mas eu acho que todo mundo não vai dar e com isso a gente vai fazer umas boas variações, tá? Vamos começar aqui pelo nosso comandante, para a gente não perder muito tempo, mas vamos montar lá pela cartomante, ok? Você, sempre, para quem já está acostumado, vou colocar aqui já o jogador e o reserva também, para a gente depois não perder tempo no final mostrando o reserva, ok? Então, técnico, botar aqui no modo cartomante, ok? E mínimo para valorizar, são esses técnicos aqui, ó. César Sampaio, tá zerado aqui, a gente não sabe quanto que ele precisa, né? Como é o primeiro jogo dele, deve precisar de mais ou menos 4 para valorizar, né? Já que o preço dele é 8. Então, deve precisar mais ou menos de 4. Então, assim, os técnicos dentro das minhas dicas aqui, ó, que eu indiquei, são Felipe Luiz, o Pepa do Sport, Rafael Ganaz, por questão de cartoletas mesmo, né? Muita gente vai precisar de jogador barato, né, essa rodada, porque tá uma rodada muito cara mesmo. E Ramon Dias e Roger Machado. Então, assim, se você quer, no modo cartomante aqui, um técnico pensando em valorizar com ele e deixar para gastar lá no meio-campo e no ataque, Rafael Ganaz e o Ramon e o Pepa do Sport são as melhores opções. E um pouquinho a mais aqui entra o Ramon Dias. Já esses dois aqui, o Roger Machado e o Felipe Luiz, são mais caros. Então, de imediato aqui, tá? Vamos ver como é que vai ficar a situação das nossas cartoletas no final. Vou escalar o Ramon Dias, tá? Não posso mexer aqui não, senão sai, tá? Vamos aqui de Ramon Dias. Esse é o nosso comandante, beleza? Então, não vamos perder muito tempo com o técnico. Na defesa, mesma coisa vou mostrar para vocês, mínimo para valorizar. Tá? Alex Muralha aí, para quem tiver coragem, vai com Muralha, né? É o que eu falei, é sempre importante vocês gastarem as suas cartoletas no meio campo e no ataque e, de repente, botar uns bem baratinhos na parte defensiva. O Gustavo, do Juventude, por exemplo, a chance de tomar gol é grande, mas a chance também de ele pontuar muito com defesas também é gigantesca, porque o Flamengo é um dos times que mais cedem defesa, principalmente jogando em casa. Então, o Gustavo, digo, não vou escalar porque é o Juventude, porque é isso, porque é aquilo. Cara, ele facilmente dá para terminar com 5, 6 pontos. Facilmente. Beleza? Aí depois o Matheus Donelli do Corinthians também, 2,35. O Kaique França também, 2,54 para valorizar. E também joga dentro de casa, é uma boa opção. Gabriel Brazão é o goleiro que tem a maior chance de defesa nessa rodada. O Atlético Mineiro é o time que mais cedeu desarmes, tá? Até agora. Deixa eu até colocar aqui no outro
computador, que eu consigo abrir algumas estatísticas que eu tenho aqui, né? Espera aí, deixa eu só deixar aqui aberto, que aí eu vou mostrando para vocês e passando alguns dados informativos, tá? E aqui não tá dando aqui não, espera aí. Pronto. Pronto, agora vai. Show de bola. Já tô com a minha telinha aqui aberta, tá? Então, assim, por exemplo, o Atlético Mineiro nos últimos 3 jogos, tá? Tanto dentro como fora de casa, cedeu 21 defesas, tá? Então, o Brasão, se você quer um goleiro barato, um goleiro aí que vai ter chance facilmente de recuperar em defesas, o Brasão é o grande nome. Aí vai entre o Volpe aí, mas eu acho que o Mirassol vai dar trabalho pro time do Grêmio. O Grêmio tá tomando cada gol bobo, mas é um goleiro para algumas defesas. Antony, vejo um potencial de SG, tá? E também, tudo bem, é o Palmeiras, mas o Inter em casa é bem forte, beleza? E eu acho que o Antony pode ser uma boa opção. O John, mesma situação. São Paulo cede bastante defesas. John dentro de casa pode conseguir o SG e defesa. Rossi, mesma situação, SG e defesa. Diante disso, as minhas dicas de goleiro são Antony, Gabriel Brazão, o John, o Matheus Donelli e o Rossi. Tá? Vamos ver a questão das cartoletas de imediato aqui. Eu estou querendo ir com o Rossi. Tá? De imediato porque custa bem baratinho, ó. Preço dele, R$ 7,85. O Donelli custa mais barato. Se você de repente está com pouca cartoleta, eu estou vendo que tem muita gente com 120, 122 cartoletas por aí. Vai no Matheus Donelli que acaba valendo a pena. Tá beleza? Até o Brazão, como eu acabei de falar. É o goleiro que tem mais chances de defesa nessa quarta rodada. Tá beleza? Mas de imediato aqui, vamos ver aqui que eu quero. Também não quero encher o pote de Flamengo, né? Que tem muita gente enchendo o pote de Flamengo, mas vamos tentar aqui fazer uma mescla, tá? Ó, Rossi. E agora vamos falar um pouquinho de laterais, tá? Vamos começar aqui nas laterais aqui. Beleza? Estou tentando ser o mais rápido possível, mostrando as opções diante do que eu estudei e ao mesmo tempo montando um time para vocês aqui nessa rodada 4, beleza? Laterais. A gente tem excelentes nomes, cara. Tá? Mas eu sempre vou trazer para vocês aqui a questão de valorização. Beleza? Aqui, ó. Andileri, ótimo para valorizar, ótimo para desarmar. Só para vocês terem noção, Andileri o Fluminense é o time que mais cedeu desarme para lateral esquerdo. Tá? Normalmente o Arias é o que mais cede perda de posse e gera desarme. Então, só para vocês terem noção, o lateral esquerdo do Santos, né, pontuou com 6 desarmes, o Capixaba com 5 desarmes e o do Fortaleza com 2 desarmes. Isso tudo em 3 jogos. Então foram 13 desarmes nos últimos 3 jogos. Então Andileri acaba sendo um bom nome. Estou vendo muita gente escalando aí o Mateuzinho, que tem realmente um potencial legal ofensivo, mas se a gente juntar uma quantidade de um bônus, né? Na verdade, de SG, né? Mais desarmes e de repente um pouco do potencial ofensivo que ele tem, ele pode trazer uma excelente pontuação. Ok? Outro lateral, Natanael, excelente para desarmes, tá? Para desarmes é excelente. Deixa eu colocar o filtro aqui de dúvida, porque tem bons laterais aí em dúvida, tá? Aqui, ó. Já falei do Bernabé. Ah, não. Tava falando por mínimo para valorizar. Tava mostrando pra galera aqui, ó. Falei do Andileri. Varela pode começar jogando no lugar do Wesley. Ainda tá em dúvida. O próprio Ayrton Lucas pode começar jogando no lugar me fugiu o nome agora. Do Flamengo. Até aqui, ó. Essa outra é uma provável escalação aqui, ó. Ó, Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre ou Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Juninho. Tá? Juninho e não Bruno Henrique. Bruno Henrique soltou aqui lá no Instagram dele, ó, 16 minutos, mas segundo, ó, Felipe Luiz vai definir o time contra o Juventude só na preleção, mas quem deve ser centroavante é Juninho, considerado titular absoluto
Pedro ainda está em processo para ganhar minutos desde que se recuperou da grave lesão. Então, Juninho, o Joga 10 não atualizou ainda, eu acho. Ó. Não atualizou, está em dúvida aqui ainda. Então, Juninho deve começar jogando, tá beleza? Então, como eu falei do lateral do Flamengo, o Ayrton Lucas, se for, é uma boa no lugar do Alexandre, porque o Ayrton Lucas ele é bem mais ofensivo, ok? Deixa eu continuar aqui. Isso aqui eu estou começando por questão de valorizar, tá? Para ajudar vocês aí a vocês verem alguns nomes, inclusive minutagem, tá? Para vocês conseguirem fazer uma boa mescla, né? Tanto para valorizar como para pontuar. Porque os grandes nomes estão precisando de bastante, tá? Vou até inverter aqui agora para vocês darem uma olhada, ó. Preço. O Bernabei, para mim, é uma das melhores opções para a rodada, tá? Uma das melhores. Se ele couber no time, ele vai estar no time. Só que é agressivo. É agressivo demais o que o Cartola está fazendo. Entendeu? A gente sabe que a partir da terceira rodada já normalizava tudo. O cara zicou na última rodada, precisava de menos. Agora não, eles querem chegar nesse negócio de que o jogador que é bom, que é regular, tem que ficar ali mais caro mesmo. Então, não está conseguindo chegar, ele vai botando para ele perder um pouco mais de cartoleta e assim vai. Fica nesse altos e baixos. Então, com isso, olha aqui o Bernabei, que seria ótimo para escalar, mas a galera não está conseguindo ganhar a cartoleta. Isso aconteceu ano passado e está acontecendo esse ano de novo. Entendeu? Já poderia ter normalizado, não normalizou. Tá? Então, assim, eu acho o Bernabei um baita do nome para essa rodada. Um baita nome. Tá? Olha aqui, ó. O lateral aqui, ó. 14,5 que ele fez contra o Cruzeiro. Beleza? O Igor Cariús pontuou 6,1 contra o Palmeiras. A gente pode até colocar aqui, ó, desarmes. Ó, o Igor Cariús pegou 3 desarmes. Tá? Vou tirar a pontuação aqui, ó. Hereda 1, 3 desarmes e Matheus Alexandre mais 1 desarme. Então, o potencial dele é muito grande. Tá? Muito grande mesmo. Eu vou até colocar ele aqui, ó, no meu time. Bernabei. Tá? Vou tentar, eu tenho que fazer um time com 130,79 cartoletas. Então, vou colocar ele aqui, mais os meus laterais, das dicas que eu dei para lateral são Andileri, Bernabei, Escobar, Mateuzinho e Wesley. Beleza? Eu queria muito colocar o Wesley também. Muito, muito, muito. Então, o que eu vou fazer? Tá? A princípio, eu vou colocar o Andileri para poder fazer a sua oscilação. Um cara mais caro, tá? Um cara mais caro e um extremamente barato com potencial de SG e de desarme. Então, vou colocar o Andileri aqui, que a gente dá uma mesclada boa, ok? Na lateral, aliás, na zaga agora, vamos estar colocando aqui, pode dobrar o Flamengo tranquilamente, triplicar, acho que eu não devo fazer isso. Então, vou colocar aqui de imediato o Léo Ortiz, porque o Danilo, que deve começar jogando, tá caro pra caramba, a gente não sabe como é que ele tá, porque ele tá vindo de lesão, ok? Então, vou deixar o Léo Ortiz até para cercar o adversário, já que a gente vai, ali na frente pode fazer algumas apostas, então eu vou colocar o Léo Ortiz aqui para dar uma quebrada, mas a gente tem bons zagueiros aí para poder indicar para vocês. Gustavo Henrique, por causa da bola aérea contra o Fluminense. O Jair também é um cara que está pontuando legal, está conseguindo uma média de 6 a 7 pontos aí na rodada. O João Silva, que é um zagueiro que ataca bastante no esporte, pegando o Bragantino, que dá espaço para criar, entendeu? Bola aérea também. Então coloquei o João Silva. Léo Ortiz, que vai estar no time, e o Vitão, que começou muito bem. Aí é o cara que mais desarmou até agora no time do Internacional. Todo o time já tem 9 desarmes, o Bernabei tem 8, né? Então, esses 5 zagueiros podem pintar tranquilamente no time de vocês. E como vocês viram, estou dando a opção de pouca valorização, tá vendo? Ó? 2,28 João Silva, 2,48 Gustavo Henrique, tá? E o Vitão já precisa de um pouco mais. Então, eu estou querendo aqui, de repente, colocar esse Gustavo Henrique, tá? Ou então o Jair do Botafogo. Só que o Jair, como eu falei, precisa de 3-5-2. Então, cabe tranquilamente. Tá jogando 90 minutos, tá? Isso é muito importante. A gente somar scouts no Cartola até o final. Então, a gente tem uma zaga aí e um comandante de 50 cartoletas já.
eu acho que dá para a gente montar o restante com 30, aliás, com 60 cartoletas, né, que ficou faltando. Beleza, pessoal? Então, dá aquela parada para poder pedir o like de vocês, tá? Que ajuda bastante, vocês não têm noção o quanto ajuda o like, tá? Os comentários aqui embaixo com os times de vocês, não deixem de colocar, porque facilita muito, até para a gente responder vocês deixarem ali, que a hora que eu tiver, eu sento e respondo a todos vocês. Na live, às vezes, os comentários passam e a gente não consegue enxergar, ok? Vamos lá aqui, então, montar aqui outra base. No meio-campo a gente tem muita gente boa, tá? Só que a gente tem as nossas dicas, tá? Alan Patrick, Arrascaeta, Matheus Pereira, Mateuzinho e Neymar. Neymar vai ser quase impossível da gente escalar por N fatores, né? Muito caro, 22,63, tá precisando muito para valorizar e olha os outros nomes, tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado em escalar o Neymar aí. Deixar de montar um time bom para montar um time razoável. Então, 2 nomes eu já vou colocar de imediato e não vou perder tempo porque estão com muita regularidade, estão jogando demais, estão participando de gol, estão sendo responsáveis por bola parada, pênalti. Então não tem como deixar Alan Patrick e Arrascaeta de fora. Beleza? Agora, nessa terceira opção, vocês podem tranquilamente mesclar. E tem excelentes nomes para vocês mesclarem, tá? Excelente. O primeiro deles é Savarino, eu acho uma boa. Matheus Pereira, jogando em casa, tá? Eu gosto pra caramba dele. Já fez um 6,7 na última rodada só de média básica. Tem, deu uma bugada aqui, ó, que é o Martinez, jogando fora de casa contra o Vitória. Também tá jogando bem ali na entrada da área. Então pode aparecer como uma boa opção. Deixa eu colocar o filtro aqui, já tá, já. Gustavo Scarpa, é um lado bom. Pra ter noção aí, o Atlético já tomou 2 gols ali de assistência por aquele lado. Então acredito que o Gustavo Scarpa pode ser uma boa aposta, não está no top 20 mais escalados, tá? A Arrascaeta já está no time. O Gerson vale a dobradinha, vai jogar de ponta direita. Então pode em algum momento do jogo ter jogadas de perigo, cruzamento, mas normalmente o estilo de jogo dele não é para cruzamento. O estilo de jogo dele é trabalhar na ponta, trazer para o meio campo e trabalhar a bola ali com o Wesley e fazer alguma jogada por ali. Dificilmente ele faz cruzamentos, então não contem com o cruzamento do Gerson por ali. Mas cabe tranquilamente uma dobra. Tá bugado aqui, ó. Tá bugado. Arrascaeta jogando nos 2 jogos direto aí, tá 0 minutos. Depois eu vou falar com o Leandro lá da Cartomante. Neymar. Não vou prolongar muito. Boa ele sempre vai ser, todo mundo sabe, né? Vai jogar em casa ainda. Já mostrou alguns bons jogos no Campeonato Paulista. Pega um time chato, mas é um time que dá espaço pra caramba. Então o Neymar pode ser um diferencial no time de vocês. Porém, no meu não vai ser, porque não tem cartoleta para isso, né? E quase ninguém vai ter, porque nem no top 20 ele está. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no parciais. A atualização do top 20, espera aí. Porque sempre eu vejo por aqui, porque eu tô vendo uma galera escalar ele, mas eu não vou escalar ele não. Deixa eu só ver aqui. Estatística mais escalados. Ó. Realmente, ele não está entre os mais escalados, porque não tem como escalar o Neymar vindo de uma lesão, entrou meio tempo aí contra o Fluminense e arriscar perder um monte de cartoletas, então é meio complicado, tá? Lucas Sacha, se você quer um cara para desarme, esse é o nome, tá? Bem regular, aqui ó, ele é bem regular, ó, 13.4, 5.7, o cara desarma muito, tá? Então fiquem de olho nele. Guardem esse nome aqui que pode ser um grande diferencial no time de vocês. Se vocês lembrarem o que o Arrascaeta fez no último jogo, né, a liberdade que o Arrascaeta teve no último jogo contra o Grêmio, quem vai pegar esse espaço é o Gabriel, tá? Então já guardem esse nome. Sérgio Oliveira, gosto demais, média básica pura, tá? E aquele negócio, se o Lucas Lima não estiver em campo, o Pablo não vai jogar. Se o Lucas Lima sair, é ele que ainda bate o pênalti. Bola parada também é dele. E tá muito regular. Então, ó,
Jogador com média confiável. Então ele é um cara que realmente tá desarmando, tá finalizando, beleza? Então acho que é um ótimo nome aí, até para diferenciar, muito barato, precisando de um pouco mais para valorizar, como vocês estão vendo aqui, mas acaba sendo uma boa peça para poder escalar e diferenciar, tá? Não vou pular esses nomes aqui, já estudei bastante esses nomes, mas sei que ninguém vai escalar mesmo, então não vou perder muito tempo com eles não. Danielzinho, esse aqui também me agrada, tá? Do Mirassol. É um cara de média básica, tá? E vai pegar também essa deficiência do Grêmio. Ele costuma vir de trás ali do Gabriel ou inverte para a ponta direita, tá? Que é justamente a outra deficiência do time do Grêmio. Então, esse nomezinho aqui, ó, Danielzinho, pode ser um diferencial no time de vocês. Mateuzinho, para mim, depois dos maiorais ali, né? Arrascaeta, Alan Patrick, o meia do Cruzeiro, ele entra como um dos maiores potencial, porque é o cara mais completo do Vitória. Vitória precisa ganhar, vai jogar em casa contra o Fortaleza, ele que bate pênalti, ele que bate falta, ele que bate escanteio, ele que busca jogo, ele é o cara mais completo. A minutagem dele não está tão boa porque ele estava lesionado. Estava lesionado, então vamos acompanhar que provavelmente ele deve jogar os 90 minutos agora. Outro nome, Vila Sante. Se você quer para desarmar o Vila Sante, é uma boa. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum nome aqui. Rubens é outro. Tá? Deve marcar ali diretamente o Neymar, né? Se ele for para jogo. Então provavelmente vai ter bastante desarme e ao mesmo tempo vai ter bastante falta cometida dele. Então eu acho que ele fica numa balança e sai no segundo tempo. E eu acho que é bom para quem quer desarmar. Fora isso, não escalaria ele essa rodada. Barreal, excelente nome. Tá? Excelente nome, vai jogar de ponta direita. Tá? E ele pega mais uma vez a deficiência do Galo, que a gente já vem trazendo. Né? Ó, Caio Paulista que vai jogar aqui. Caio Paulista é quase que um atacante. Ele fica o tempo todo lá quase atacante. O Barreal jogando aqui, ó, vai ter muita liberdade para fazer o que ele quiser. Tá? E é um ótimo nome para diferenciar. E é isso. Tem esse Lucas Ferreira, mas daí como aposta, que ele realmente tem um pouquinho de potencial ali contra o Botafogo, mas mais aposta. Eu sei que ninguém vai escalar. Para tiro curto é uma boa. Beleza, pessoal? Então, diante disso, vamos ver aqui se dá. Para a gente escalar quem a gente quer. Eu vou de Matheus Pereira. Jogando em casa, precisa ganhar. Então, eu vou de Matheus Pereira. Sobraram 28 cartoletas, tá? Então, vamos ver um negocinho aqui, ó. Vou colocar o Yuri, vou colocar o Igor Jesus, que esses nomes vão estar realmente no nosso time, tá? Esse terceiro, ó, já não dá, tá vendo? Então, automaticamente, eu já vou tirar o Bernabé. Lembra que eu falei que se não der, eu tirar o Bernabé? Aí, o que eu posso fazer aqui, tá? O que eu posso, de repente, tentar fazer aqui? Vou colocar o Wesley, tem que saber se ele vai para jogo. Se não for ele, vai ser o Ayrton Lucas, tá? E a gente já ganha ali mais 8 cartoletas, ok? Aí, no gol, para a gente não triplicar o Flamengo, que eu não estou querendo triplicar, não. Tá? Eu acho que o Flamengo tem alta chance de tomar gol nesse jogo. Eu posso colocar aqui um dos goleiros que nós indicamos. Posso colocar, de repente, aqui até o Antony, pegando o Palmeiras, mas do Matheus Donelli me agrada mais, que aí a gente faz uma dobrinha até aqui do Corinthians, ó. E sobra mais cartoleta pra gente, ó. 11. Só que eu queria muito o atacante do Flamengo. Muito mesmo. Só que tem uma incógnita aqui. O Memphis Depay daria tranquilamente para escalar. Tranquilamente, mas vocês estão vendo que não vai dar para eu escalar. Eu posso colocar ele aqui que vai dar, só que na cartomante ela não está selecionando o meu time. Tá? Então eu tenho só 11 cartoletas para poder colocar, ok? Então, eu estava querendo colocar um atacante do Flamengo. E quem é que vai para jogo é o Juninho. Só que provavelmente ele deve sair no intervalo, porque o Felipe Luiz já falou que vai dar uma minutagem maior para o Pedro. Então é bem provável que ele deu mais ou menos 30 minutos para o Pedro no último jogo. Então agora ele deve dar mais ou menos um tempo para o Pedro. Então acredito que vai ser um tempo para o Juninho fazer os gols dele. Se não fizer, você perde um jogador. Tá?
Eu acho que é muito válido você fazer a estratégia do banco de reservas, de repente colocar o Juninho, porque se ele imitar no primeiro tempo, você garante ele no banco de reservas de luxo. Tá beleza? Então, trazendo outros atacantes aqui, ó, mínimo para valorizar, tá? Para ajudar vocês. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, ó. A Muzu, muito potencial contra o Mirassol. Ó, Juninho, eu acabei de falar aqui, ó, 88. Tá bugado aqui a minutagem. Ademir, jogando fora também tem potencial. Lúcio Rodrigues está aqui provável, mas não vai para jogo. Tá? Não vai para jogo. Bruno Henrique, tá provável, mas já falou ali que ele não vai começar jogando. Ener Valencia me agrada muito. Só que tem reserva imediata, não é aquele cara que vai jogar o tempo todo. Mas me agrada muito contra o Palmeiras. Outro nome. Guilherme, pode ser que dê bom, tá? Às vezes, tô vendo aqui, o jogador às vezes bate a média. Tá, eu acho que o Guilherme tem um bom potencial, um cara que tá trazendo média básica, né, gente? Caraca, cadê o negócio? Deixa eu voltar lá. Eu tava botando o mínimo para valorizar. Deixa eu colocar aqui, ó, pelo preço, tá? E eu queria muito escalar o Hulk, cara. Só que, ó, 138,20 não vai dar nesse time aqui da página, mas eu queria, inclusive o Rony também me agradaria. Só que os dois não vão dar, nem o Memphis Depay também não vai dar para poder escalar. Escalar de, a gente só tem aqui 10, 11 cartoletas. É de 11 para baixo, então vai ficar ruim pra gente. Então aqui, ó, Everton Cebolinha daria tranquilamente, mas o Michael tá no banco, o outro menino também tá no banco, então deve jogar pouco também, tá? Eu acho que tem atacante que pode pegar esse potencial. O Ener Valencia, cara, tá me agradando muito, cara. Tô querendo muito escalar o Ener Valencia. Cleison tem tudo pra destruir, gente. Tudo mesmo. E se vocês olharem o que o Flamengo fez naquele lado ali, com o Michael, com a Arrascaeta, aquele lado direito do Grêmio, tem tudo pro Cleison deitar. Por isso que eu falei do Gabriel. Que o Cleison e o Gabriel tem muita chance de bem. Muita chance mesmo. Tá? Eu tô olhando aqui ó, com os nomes. Yuri Castilho pode ser um diferencial. Tá difícil, cara, de escalar, porque os principais estão aqui em cima. O Bright White, excelente. Depay, excelente. O Rony, excelente. Igor Jesus tá no time, o Alberto tá no time. Tá? Aí daí para baixo, daqui para baixo dá para eu escalar. Só que eu tava, se eu coloco o Everton Cebolinha. Mas o problema dele é essa minutagem. Ó, na terceira rodada ele fez 9,3, cara. 9,3 na última rodada. Eu queria ter um do Flamengo, pelo menos, mas do Juninho, ele que vai fazer esse facão aqui, cara. O Juninho jogando aqui, pô, ele vai ter pro Arrascaeta, pro Gerson, e ele que faz o facão aqui, ó, entrando o tempo todo aqui. Então ele vai ter muita chance. O grande problema é que já falou, que o Pedro vai ter mais ou menos um tempo de jogo. Então a probabilidade do Juninho jogar um tempo só é grande. Agora, será que o Flamengo faz 2-3-0 já no primeiro tempo? Não acho. O Flamengo tem muita dificuldade contra times mais lá de baixo. Muita, sempre teve. Principalmente no Maracanã. Então, assim, tô meio receoso aí. Mas a gente tem excelentes laterais, né, cara? Laterais não, atacantes. A gente tem bons atacantes que, mas eu não tô podendo escalar. Cana eu não vou escalar. Tá difícil. Tá, vamos lá. Eu queria botar o Hulk, né? Eu consigo colocar aqui, mas eu já falei pra vocês. Não dá pra poder eu escalar. Então eu vou escalar o Cebolinha. Tá? Porque eu acho que em termos de minutagem, ele vai ter mais minutagem do que o próprio Juninho, né? Que deve jogar um tempo só. Tá? Acabei falando no início a questão do banco de reserva e não fiz, né? E não fiz.
Mas assim, se eu quiser de repente melhorar isso aqui, eu posso tirar o Matheus Pereira, que me agrada pra caramba, e colocar, sabe quem? Mateuzinho aqui. Eu posso fazer isso. Que aí melhora para eu poder. Deixa eu só colar. Aqui o Gabriel que eu falei que tem muito potencial. Sérgio Oliveira também, mas eu vou colocar um. Cadê o Mateuzinho? Vou colocar ele aqui nesse time, tá? Para dar a opção de eu poder colocar de repente, ó, me sobraram agora 15 cartoletas. 15 cartoletas eu consigo escalar o Rony, consigo escalar, dobrar o Memphis Depay. Não, Depay não dá não. Ó. Daqui para baixo. Ó, o Hulk que eu queria mesmo assim não deu. Daria, não, nem tirando o Ramon aqui. É. Tá difícil, cara, esse negócio de cartoletas. Cara, tô querendo muito botar o Rony. Muito mesmo. Eu vou colocar o Rony, cara, nesse time aqui. Vou colocar o Rony, vai ser minha apostinha da rodada. Queria colocar o Hulk, mas é ele que tá fazendo praticamente tudo. Se vocês forem olhar aqui, ó. Ó. Eu posso vir aqui direto, ó. Rony. 6.9, 6.6 e 11.5. Tá com uma minutagem ótima. Se a gente for olhar aqui, ó, o detalhamento aqui, ó, tá pontuando aqui dentro da área, tá vendo? Ó, é onde o time cede. Então, assim, o mapa de calor dele, ó. Olha onde ele tá pontuando, tá vendo? Então, eu acredito que o Rony acaba sendo uma boa opção, tá? Uma opção diferente. E uma coisa importante, tá, pessoal? Eu fico vendo assim, eu posto algumas coisas lá no nosso Instagram, e o pessoal fala assim, ah, pô, esse time aí não tá legal, você tá fugindo muito. Gente, por que que eu queria entender, por que que o cartoleiro acha que o time estar legal é estar igual aos mais escalados, é estar igual a todo mundo? Cara, se você tá aqui me assistindo, se você tá aqui montando o time junto comigo, cara, eu vou dar opções para vocês. Eu não vou ficar preso a mais escalado, porque cartoleiro, a grande maioria acha que o time ideal é o mais escalado. É o que tá ali dos mais escalados. Entendeu? Então, assim, pô, dá uma assim, não, eu nem respondo, eu simplesmente deixo falar, mas sinceramente eu não acho muito válido não. Vamos lá aqui pro reserva de luxo. Cara, reserva de luxo, tô querendo colocar. Aí eu vou colocar um do Flamengo. Vou colocar o Juninho, tá? Juninho já me agrada porque se ele naquele um tempo ali, ele resolver meter 2 gols, a gente já tem um banco de luxo top, ó. Reserva de luxo, tá? Meio campo com toda certeza eu vou colocar o Gabriel. Apesar de estar valorizado, né? Porque acho que ele fez gol, precisa de 5,75. Vou botar ele. O potencial que ele tem é muito grande, tá? Aqui vou colocar Gemerson não, Zé Marcos também não, João Vitor, Lucas Halter também não. Apesar que o Lucas Halter, ele tem potencial de bola aérea. Vou colocar ele, tá? Ah, não. Vou não. Vou colocar o João Silva. Eu prefiro o João Silva, tá? Prefiro o João Silva. Do Sport. João Silva. Beleza? Lateral. Vou colocar aqui. Raul Cáceres, Léo Godoy, Daniel Borges, Filipinho, só esses. Wesley, é porque o Angelera é muito barato, né, cara? Vou colocar aqui o Léo Godoy do Santos, pensando nos desarmezinhos ali. E no gol, vamos ter que colocar o jogador do Inter. Não, nem dá. O Brazão, que, como eu falei, é o goleiro que mais tem chance de recuperar com defesas. O Atlético Mineiro cedeu 21 defesas em 3 jogos, média de 7 defesas por partida. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o nosso time, tá? O nosso capitão vai ser o Yuri Alberto, aqui, tá? E eu vou estar enviando
tá? O nosso time lá para o nosso Cartola agora, tá? Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Tentei ser o mais breve, tá? O mais rápido possível. Rodar assim de meio de semana é complicado demais, mas eu acho que eu passei todos os nomes para vocês e vocês vão conseguir montar uma boa base com isso, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Salvar no Cartola. O nome do nosso time aqui, ó. Sevin Sport. Escalei. Sevin Sport, time escalado. Boa sorte, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. O Cartola tá sempre bugado, então a gente tem sempre que dar um jeitinho aqui, mas normalmente não vai, ó. Ó, já foi. Beleza? Time atualizado, esse é o nosso time, custou 129,39 cartoletas. O ideal aqui, eu escalaria, tá? Para vocês, o Felipe Luiz do Flamengo, tá? Aqui eu escalaria o Bernabei, ou pode ser um ou outro, Angeleri ou Wesley. O Bernabei seria um dos times ideal. Matheus Pereira também entraria como um meia ideal para a rodada. E aqui, para mim, o Hulk entraria como um meia ideal, tá? E Memphis Depay também poderia fazer, no lugar do Rony, essa opção. Se você tiver cartoleta para isso, eu acho muito viável a escalação. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço a todos. Grande abraço e espero muita mitada aí na próxima rodada. Fui!